Bom dia a todos. Aqui quem fala convosco é o Dr. César da Silva. Hoje eu vim falar para vocês sobre doenças que é muito comum ao sistema cardiovascular. O primeiro doença que eu vou falar para vocês é sobre enzima, né? Depois o AEM e depois em seguida eu vou falar sobre a insuficiência cardíaca. O que é enzima? Enzima, vamos entender aqui que eu vou dizer. Enzima, para você entender, eu vou fazer a leitura para vocês. A enzima, ela se trata de um espasmo de um vaso coronário, ou seja, causa um espasmo dentro do vaso coronário, para começar, né? Aí, quando está relacionado a fortes emoções em atividade física, por exemplo, é considerado estável. Então, normalmente, por atividade física, essa enzima ela vai considerar de forma estável. Fende e passa até 30 minutos com ou sem medicamento. Por exemplo, se a pessoa ele sofreu enzima por falta, por exemplo, uma emoção estável que ele teve ou uma atividade física, né? Ele fica 30 minutos lá parado. Enzima nada mais é do que uma dor no peito. E 30 minutos. Não pode usar medicamento, né? Porém, quando não tem relação com nada, é chamado instável. Por exemplo, o paciente sofreu enzima, mas não está relacionado a nada, é instável. Mas quando está relacionado com alguma coisa, né, como fortes emoções, relacionado, já é enzima estável, beleza? É instável relacionado com nada. E pode ou não voltar normal, em alguns casos pode evoluir para o infarto agudo do miocárdio. Então quer dizer, se a enzima, aquela forte dor no peito, ela não voltar normal, ela pode evoluir para um infarto agudo do miocárdio. Por isso o tratamento fisioterápico é contraindicado nesse caso, porque o fisioterapeuta não pode agir nessa situação. Então, se o fisioterapeuta não pode agir nessa situação, também não pode se utilizar medicamento, beleza? Então, eu trouxe para vocês a informação sobre a enzima, que nada mais é do que a forte dor no peito que a pessoa sofre, beleza? E o IAM, que é insuficiência, IAM, que é? É infarto agudo do miocárdio, ela já se trata uma obstrução dos vasos coronários. Então o vaso coronário obstruiu, né? Quando ocorre em grandes vasos, normalmente é um infarto fulminante. Porém, se ocorrer em pequenos vasos, é compatível com a vida. Isso quer dizer o seguinte: o infarto, quando ele ocorre em grandes vasos, é perigoso, porque aí a pessoa pode ir a óbito, né? Agora, se ocorre em pequenos vasos, já é compatível com a vida, ou seja, ele não corre, ele não está muitas vezes sujeito a morrer. Por isso que o que acontece em certas situações, que a pessoa sofre 1, 2, 3, 4 infartos e ainda fica vivo, né? Então é por causa disso, né? Porque se for em grandes vasos, aí a pessoa morre mesmo, aí é fulminante. Aí se o infarto ocorrer em pequenos vasos, já é compatível com a vida. Então, ou seja, a pessoa, melhor dizendo, a pessoa dificilmente a pessoa chegar a falecer, né? Se ocorrer infarto nos pequenos vasos, beleza? Agora nos grandes já é mais fácil. Agora, o que é insuficiência cardíaca? A palavra insuficiência cardíaca significa a deficiência em que o coração tem de bombear o sangue para todo o corpo. Então, quando o coração ele tem dificuldade de mandar o sangue para todo o corpo, ou seja, expulsar o sangue, já nós chamamos de insuficiência cardíaca. Aonde que ele não consegue expulsar e bombear sangue para todo o corpo, né? Quando o paciente tem esse problema, ele reflete alguns sinais quando o paciente tem uma insuficiência cardíaca. Normalmente, os sinais que o paciente pode apresentar edema em membro inferior e sintoma de cansaço em pequenos esforços. Então, quer dizer, se a pessoa fez uma caminhada de pequenos esforços,
e já sente canseira. Se a pessoa caminhou, por exemplo, uma rua só, ele já sente canseira. Então, a caminhada em pequenos esforços, a pessoa já sente canseira. A pessoa trabalhou um pouquinho, já sente canseira. Isso pode ser considerável uma insuficiência cardíaca, ou seja, é a dificuldade que o coração tem de bombear sangue para toda a região. Isso nós podemos dizer, melhor dizendo, isso acontece muitas das vezes por bloqueio, né? Ele bloqueia o do coração, ele faz, quer dizer, o sangue está saindo do coração. Quando ele sai do coração, o que acontece? Ele fica aquela dificuldade para mandar por todo o corpo, né? Porque ele fica bloqueado. Ou seja, é como se fosse uma barreira, né? Como se fosse a barreira lá da região do sistema nervoso, que é chamada de barreira hematoencefálica. Hematoencefálica. Que acontece? Que impede a chegada. Então é isso que acontece muitas das vezes. Então o que acontece? Eu trouxe para vocês essa diferença, essa situação, para vocês entender a diferença que se faz sobre essas doenças cardiovasculares. Então eu falei de angina, falei de IAM e falei de insuficiência cardíaca. O angina, a gente falou que é forte dor no peito. IAM já é um infarto agudo do miocárdio, que pode ocorrer em grandes vasos e pequenos vasos. O grande vaso, que é aquele que pode levar o paciente a infarto fulminante. Em pequenos vasos já é compatível com a vida. E a insuficiência cardíaca é a deficiência que o coração tem de bombear o sangue para toda a região do corpo, aonde que ele pode causar os sinais de edema de membro inferior, e além de sintomas de cansaços em pequenos esforços, beleza? Então, por exemplo, quais são as correntes sanguíneas que nós temos no corpo, né? Que é a passagem do sangue, né? Por toda a região do nosso corpo. Nós temos os vasos, né? O calibre e a artéria, né? Cada uma delas tem sua função. A artéria tem a função de mandar sangue para uma região, por exemplo, a artéria manda sangue para o corpo, veia manda sangue para o corpo, a artéria manda para o coração e os capilares para capilar. Depois a gente vai falar um pouco mais aprofundado a respeito de cada um desses. Mas basta você entender que existe 3 tipos de corrente sanguínea que nós temos, né? Que passagem do sangue pela veia, pela artéria e pelos capilares. Só que muitas vezes pode ser que eu não falei certo ainda, mas eu vou ter uma aula específica para falar isso para vocês. Mas o importante desse vídeo é você entender angina, IAEMA, que é insuficiência cardíaca, e insuficiência cardíaca. Beleza? Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo com o Dr. César da Silva.